minha família. Esses assuntos mexem com o bolso desses homens, que cobram para anunciar a história já consumada. Vocês já viram uma empresa que os funcionários pagam para o patrão? Quem já ouviu falar? Eu creio que não, mas irei lhe falar. A religião evangélica é isso mesmo. Vejam que os funcionários trabalham um mês todo para dar por patrão, chamado pastor, uma manobra terrível com a história judaica. Notem nessa história um homem, uma manobra muito famosa com o profeta Eliseu. Acompanhem comigo. Naamã é curado da lepra, segunda de Reis. Notem que o servo voltou e pediu para Naamã os presentes. Vamos lá, versículo 25. Ao apresentar-se novamente ao Senhor, Eliseu perguntou-lhe: olha só, onde é que esteve Geazi? Respondeu: em sítio nenhum. Não, estás a ver que o meu pensamento te acompanhou quando Naamã desceu do cavalo para vir ao teu encontro em Geazi. Seria essa situação própria para arranjares dinheiro, roupa, olívias, vinhas, cordeiros, bois e servos? Visto que fizeste mal, a lepra de Naamã ficará sobre ti e sobre os teus filhos, e sobre os teus descendentes, para que sempre, olha só, Geazi saiu dali leproso, meus queridos, com uma pele branca. Meus queridos, não mudou nada. Todos que cobram e compartilham, tanto homem como mulher, cobram para anunciar história que já se cumpriu. Então, todos com a lepra de Naamã, espiritualmente falando. Eles primeiro usam a carta de Malaquias para ter seus próprios benefícios. Esses homens têm uma habilidade terrível em transformar a verdade de Deus em mentira. Quem foi Malaquias? Para quem essa carta foi escrita? O profeta Malaquias foi contemporâneo de Esdras e Neemias, num período após o exílio do povo judeu, na Babilônia, em que os muros de Jerusalém tinham sido já reconstruídos, no meado de 445 a.C., sendo necessário conduzir os israelitas, não os brasileiros, da apátia religiosa, aos princípios da lei mosaica, meus queridos. Os temas tratados na obra seriam o amor de Deus, o pecado dos sacerdotes, olha só, e a vinda do Senhor. Nas últimas linhas desse livro do Antigo Testamento, vemos uma exortação de Deus a quem? As famílias. Converter o coração dos pais aos filhos, aos seus pais. Olha só, no término do livro de Malaquias, convida-se ao arrependimento, meus queridos, da família, como o alicerce da sociedade. Outro tema tratado no livro de Malaquias, olha só, refere-se a quê? Às ofertas e aos dízimos, nos versos 7 ao 12 do capítulo 3. Passagem esta que é muito utilizada com o objetivo de justificar, meus queridos, o amparo bíblico, a contribuição das suas primícias. Embora o dízimo tenha sido reconhecido
Olha só, preste bastante atenção. Desde a época de Abraão, nos dias de quem? De Malaquias, os sacerdotes do templo recolhiam as ofertas e não passava para os levitas, para que eles pudessem utilizar para cuidar do quê? Dos próprios levitas, dos órfãos, meus amados, das viúvas e viajantes. E isso fez com que o profeta Malaquias iniciasse uma advertência a todos sobre o roubo do dízimo na época. Veja só, acompanhe comigo. Com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubas, a nação toda. Qual a nação o profeta está se referindo? A do Brasil? A da Espanha? Do Canadá? Dos Estados Unidos? Não, meus queridos. A de Israel. Porque o evento toda, as Escrituras, é apontada para o povo judeu. Veja só, em Malaquias 3, verso 9, o tempo de Malaquias foi um período de grandes provações, vividas por uma sociedade ou um povo. Notem que a carta de Malaquias foi uma advertência contra quem? Contra o Brasil, contra a Espanha, contra a Rússia, contra os Estados Unidos? Não, meus queridos. Foi contra Israel, por meio do profeta Malaquias. Na segunda carta do profeta, vejam que eles representam a quem? Vamos lá, acompanhe comigo. Agora, os sacerdotes, este mandamento é para vós. É para quem? Os sacerdotes, não para você nesta geração. Vejam que isso aponta para a primeira era cristã, que o templo estava de pé e ainda havia sacerdote, levítico, recebendo os dízimos. Todos judeus, vou ver lá, vamos ver lá um trecho dessa carta de Malaquias, capítulo 2. Se não ouvirdes, nem propuderdes no vosso coração, olha só, dar honra ao meu nome, diz quem? Diz o Senhor dos exércitos, meus queridos. Enviarei a maldição contra quem? Contra vós. Vós aqui é o sacerdote. E amaldiçoei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoados. Por que não aplicais a isso o coração, meus amados? Eis que reprovarei o que? A vossa semente, e espalharei estercos sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Veja nesse episódio, ele repreendendo quem? O sacerdote. Quem é que o senhor está repreendendo? O sacerdote, meus queridos, que estava roubando o povo, não vocês nesta geração. Não, meus amados. Era um sacerdote da época. Na terceira carta do profeta, esses homens que aplicam estas cartas, no capítulo 3, verso 10, para quem? Para o povo desta geração, manipulando, aplicando a carta. Veja que esse livro foi escrito entre 440 e 400 a.C. O livro de Malaquias foi escrito numa forma literária peculiar, que apresenta um diálogo entre quem? Entre o Senhor e o povo de Israel, meus amados. Vê, por exemplo, Malaquias 1, 2 ao 5. Alguma das passagens desses diálogos inclui perguntas feitas pelo Senhor ou por várias pessoas, assim como afirmações daqueles que se opõem ao Senhor. Olha só, a lei tinha estabelecido que todos os sacerdotes deviam pertencer
A tribo de quem? A tribo de Levi. Ser descendente de Arão. A pergunta é, meus amados, os homens da nossa geração são da tribo de Levi? Eles são circuncidados? Olha só a desonestidade desses homens, meus queridos, amados irmãos em Cristo, se fingindo de judeu, aplicando uma carta que nunca foi para nós. Aí vocês percebem a grande farsa, usando as cartas para roubar, manipular o povo escolhido por Deus. Olha só, Jesus pertencia à tribo de Judá. Por esta razão, o próprio feito de ser ele o sacerdote supremo significa que a lei foi abrogada, anulada. A palavra usada para abrogar é atetesis, termo para anular um tratado. Abrogar, uma promessa, meus amados. Riscar, riscar o nome de alguém, de um registro. Torna-se inoperante uma lei ou prescrição. Todos os ativios da lei sacrificial e cerimonial foram que anuladas, meus queridos, no sacerdote de quem? De Jesus. O livro que lemos são fatos acontecidos. Esta cultura não se aplica a nós brasileiros, mas sim para os judeus da época. Não temos nada a ver com essa cultura. Essa tradição que os judeus viviam, Jesus de Nazaré já apontava. Confira comigo. No livro histórico de João, capítulo 4, verso 21 a 23, disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem, e que neste monte, Jesus já apontando, nem em Jerusalém adorareis o Pai. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, meus queridos, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai o procura, meus queridos. Olha que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, já apontava para as coisas espirituais. Pois, meus amados, finalizo essa mensagem dizendo: o livro sagrado foi para os judeus. Os conteúdos ali escritos teve seus destinatários. E nós nem existimos, meus amados, quando esses fatos aconteceram na época. Não caia nessa, que você não tem nada a ver. Você é gentil, significa não judeu. Dízimo na Torá nunca está relacionada a dinheiro. Nunca é nunca. Dízimo sempre está relacionado a comida, a alimentos, produção agropecuária. Dízimo na carta é sinônimo de alimento, meus amados. E isto é um fato. Quando o assunto era dízimo, somente ovelhas, bois, grãos e comidas eram aceitos. Dinheiro? Nunca. E já havia o denário na época. Já existia o denário. Que Deus traga paz em sua vida, traga conforto na sua vida espiritual. Saber a sua posição em Cristo Jesus. Você é gentil, não judeu. Nascemos depois da cruz, já abençoados com todas as sortes de bênçãos. E encerro essa mensagem com esta carta de mais de 12.000 anos atrás. Vejam o que Paulo citou nesta carta. Olha, ele escrevendo aos ouvintes da época. Meus queridos, isso é fato. Colossenses 2, verso 14. Havendo riscado a cédula
que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha só, preste atenção. Vejam, meus queridos, ele riscou ou não riscou a cédula que era com o povo judeu. Então, já que nascemos depois deles, que dívida temos? Se ele cravou na cruz. Que Deus lhe abençoe e proteja. Enquanto você estiver vivo nesta terra dos viventes. Agradeço pelos compartilhamentos que nossos irmãos vêm acompanhando o nosso vídeo e que podemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Fiquem com nosso Senhor Jesus Cristo.